Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, estamos aqui reunidos, papai. Pedimos primeiramente que abençoe a casa, família do irmão Isalino. Sim, Do papai. irmão Isalino. Abençoa ele. Peço também que tenha compaixão ali da irmã Edna, pai. Sim, papai. Que tu possas visitá-la com cura, Em nome de Yalcha. com libertação, Sim, papai. com purificação, Sim, papai. tirando todo o fermento velho, Sim, papai. lançando fora. Sim, papai. E fazendo aquele vaso novo, para Em que nome de possa Yalcha, reter, papai, o vinho novo Sim, de Ial. Sim. Ó, papai, abençoa cada um dos irmãos, Sim, cada papai. irmãozinho que se dispôs, que veio, estão aqui. Abençoa, fala com eles, revela os teus segredos, Sim, cuida deles, renova, restaura, fortalece, em dá nome bom de ânimo. Yalcha. Dê a eles, papai, alegria e paz. Sim, papai. Que eles possam ter 2022 de vitórias, papai. Em nome de Yalcha. Pedimos que tu cuides de cada ente de nossa casa, Sim, papai. todo o ente de Filadélfia e Sardes Vestes Limpas. Sim, Ó, papai, mais que muitos têm tentado lançar no nosso meio, que 2022 vai ser ruim, que 2023 vai ser pior ainda. Nós repreendemos no nome de Yalcha, porque esse tempo é o tempo que tu escolheste, papai. É verdade. E nos revelaste, falaste conosco que vai ser um tempo de vacas gordas, tempo de ajuntamento do rebanho, tempo de ajuntamento das pedrinhas, tempo que nós vamos estar crescendo em número, crescendo em qualidade, crescendo em graça, em conhecimento diante de Yal e dos homens. É papai. verdade, papai. Nós rejeitamos toda palavra de maldição, papai. Em nome de Toda Yalcha. palavra de falsos Yaldins que muitas vezes entram e de forma sorrateira, como o lobo faz para atacar o rebanho. Nós repreendemos, papai. E sabemos, papai, que tu tá no comando. É verdade, papai. E é tu que levas o teu rebanho às águas cristalinas, a água cristalina, e leva a pastos verdejantes. Aqueles que ouvem a tua voz são conduzidos à água límpida, calma, e aos pastos verdejantes ali eles podem descansar. Sim, papai. Porque eles conhecem a tua voz, papai. Gratidão, E papai. seguem, papai. E tu pode levá-los a esse lugar de descanso, refrigerando a alma de cada um, papai. Abençoa, papai. Fala conosco. Sim, papai. Abençoa o teu rebanho, papai. Sim, papai. O teu pequeno rebanho. Sim, papai. E que esta mensagem alcance também as pedrinhas que ainda não foram ajuntadas, papai. Sim, papai. Nós te pedimos, papai, abençoe. Sim, papai. No nome de Yalcha Mashiach, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Eu tinha colocado, irmãos, no grupo, né? A respeito de Gabriel, né? Gabriel, ele é um querubim. E ele está ali no trono. Ele está ali ao redor do trono. Ele está ali no trono, né? Ele está de frente ali com o papai. E ele ali louva. Ele ali adora aquele que vai descer da luz inacessível, né? Ele não está agora. Você vai ver que Gabriel está com o exército. Gabriel está com o exército. Ele faz parte do exército. O papai tudo me mostrou isso.
Esse não é o tema principal hoje da mensagem, mas nós vamos ver, inclusive, Gabriel, qual que é a pedra de Gabriel. Tremendo. Ele também é representado por uma pedra, né? E eu precisei trazer as duas Bíblias, né? A Bíblia Yahushalom e a Bíblia King James, para a gente ver a diferença nessa hora. E como nós estamos crescendo, irmãos, como eu falo assim com vocês, a mensagem ela não vem pronta. A revelação de Yahweh, ela não veio pronta. Ela foi sendo entregue e foi sendo entregue pelos apóstolos, pelos profetas, gradativamente. Então, chegou ali Macha, né? E Macha trouxe o entendimento lá de Abraão, né? De Isaac, Jacó, e depois foi vindo os demais profetas e foi completando o entendimento, foi ampliando o entendimento, até que chegou o tempo Papai Yahusha, né? Que desceu, e ali ele veio, e ele interpretou a mensagem profética de uma forma nunca antes vista. Isso despertou ciúme, despertou ressentimento, ódio nos falsos Yaldins. Por quê? Porque ali existia um grupo religioso, né? E esse grupo religioso nada tinha a ver com Yahweh. E é esse tempo também que nós estamos aqui. Existe um grupo religioso nessa terra que nada tem a ver com Yahweh. Por isso que é referido na era Filadélfia como o quê? Sinagoga de Satanás. Porque não tem nada a ver com Yahweh. Satanás não tem nada a ver com Yahweh. Nada a ver. Então, eu queria... inicialmente eu estava achando que era Mical. Aquela passagem ali referia a Mical, mas na realidade referia a Gabriel. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Então nós vamos abrir Daniel 10. Vamos lá. Daniel 10. 1500 e quanto, irmão? 1574. Eu queria contar uma particularidade. Quando eu era criança, meu pai, quando meu pai falava, ele falava assim: o meu carro, o meu não sei o que, o meu não sei o que. Ele só falava o meu. E na época eu falava assim: ô pai, você não pode falar assim, você tem que falar assim: o nosso. Não, é meu. Eu falo: não, pai, é nosso. Não, é meu. Esse entendimento de nosso é um entendimento do exército, entendeu? Aquilo ali é nosso. A partilha da herança é nossa, entendeu? Todos ali recebem uma parte daquilo que é nosso. Então, a diferença lá atrás, irmãos, que eu sempre falei, não é meu, não é seu, é nosso. É o pensamento do exército, irmãos. Esse é o pensamento do exército, é o pensamento do exército. Então, quando tem um pensamento do exército, não é falar assim: ah, Mical. A Mical recebeu 10 minas e ainda vão dar mais uma para ele. Ah, mas ele já tem 10. Vai dar mais uma. Esse é o entendimento, irmãos, que a parte de cada um é algo que é uma herança. Ele tinha 10. E qual que foi o último que tinha? Sem ser 10, irmão André? O último tinha 5. E ele tem porção dobrada. Qual que é o dobro de 5? 10. Ele tem porção dobrada porque ele é primogênito. Os israelitas eram assim. O primogênito recebia porção dobrada em relação dos irmãos. Tá entendendo? Então, quando papai entregou ali para Mical a administração, ali na realidade não era mais Mical, era quem? Yahusha Mical. Porque papai já recebeu o nome de Yah, forte e valente,
ele não poderia mais ser referido como Yahshua, mas o nome Yahshua não poderia entrar no esquecimento, porque era através desse nome, do sacrifício desse nome, que houve a salvação da humanidade, dos seres da terra e do céu. Então ele levantou quem para ser o herdeiro? O primogênito. E o primogênito, quando ele recebe também os filhos de Yahshua, inicialmente ele era um tipo de babá, é o aiô, era um tipo de babá. Mas por ele fazer o papel bem feito, ele recebe a condição de ser pai, no lugar do pai legítimo. E com isso, como na condição de pai, ele também quer abençoar os seus filhos com o quê? Com a primogenitura. Entende? Então, ele não fica alarmado quando ele e também a sua prole descendente vem a essa terra. Porque ele sabe, pelo pai Ial ser justo, que não haveria outra forma de abençoá-los e honrá-los se não fosse pelo sofrimento. Tinha que passar pelo sofrimento para provar a conduta de cada um. Está entendendo? Então, quando nós vemos isso, é esse entendimento da palavra que fala que Isaías 22, que Iau tirou de Satanás, isso irmão Bruno tem que entender, viu, irmão Bruno? Já houve uma entrega da herança. Mical, que se tornou Yahshua, ele herdou a herança, também os filhos de Yahshua herdaram a parte deles. Durante quase 2000 anos, eles herdaram a herança. Mas vieram os nossos inimigos, pisotearam o santuário na traição daqueles que estavam insatisfeitos. E aí houve o quê? Aí ele tomou posse daquilo que ele não podia tomar posse, o antimachia, né? Então ficou o antimachia ali no templo, até o momento que ele veio à terra. Isso está em Jeremias 52, quando o Nabuzardan, que era o chefe da guarda do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou parte ali, quase todos os nobres, para a Babilônia e deixou um pouco lá para ser guardião da terra e também cultivar ali os jardins, né? Isso tudo vocês já sabem. Então, quando ele toma posse, é tirado dele o quê? O manto do papai Yahshua, que é a representação de Elias jogando o manto para Eliseu, e é tirado dele a túnica, que é a representação do quê? É a representação da vestimenta sacerdotal. Nós já lemos que dentre as vestes do sumo sacerdote tinha a túnica e tinha o manto, né? Então, o que acontece? Se te bater numa face, ofereça a outra. Se te tomar o manto, dê também a túnica. Tudo falando em quê? Códigos. Tudo falando em códigos. Essa palavra tem alguma digamos assim, no nosso tempo, alguma serventia? Não. Ah, não. Quando você for assaltado, é para você entregar tudo. É isso que é ensinado a denominação. Mas ali está falando de coisas celestiais, irmãos. Está falando de coisa muito maior. Está entendendo? Que só seria revelado no final dos tempos. Então, o que acontece? Quando a gente vai agora ler essa passagem, né, Daniel 10, olha só. Daniel 10, eu tinha falado com os irmãos e eu estava achando que era Mical,
mas não é. Não é Mical. Nós vamos ver isso agora. Eu falei até com o irmão Marco Betor, eu falei assim, crisólido. Em outra tradução fala berilo. Na Bíblia King James fala berilo. Na Bíblia Al-Shalom fala crisólido. Vamos lá. Daniel, capítulo 10, versículo 1. Vou começar aqui, tá, irmãos? Vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cognominado Belsazar. A palavra era verídica e referia-se a uma grande luta. Ele compreendeu a palavra e teve dela o entendimento em visão. Nesses dias eu, Daniel, mortifiquei-me por 3 semanas. Não comi nenhum alimento saboroso, carne e vinho, não entraram em minha boca, nem me ungi de maneira alguma até que se completassem 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estando à margem do grande rio, o Tigre, levantei os olhos para observar e vi um homem vestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Seu corpo tinha aparência de crisólito. Crisólito, em outra tradução, de berilo. O seu rosto, o aspecto de relâmpago. Seus olhos como lâmpadas de fogo, seus braços, suas pernas como fulgor do bronze polido. E o som de suas palavras com o clamor de uma multidão. Ele anda junto com o exército. Ele tem papel importante nesse exército. Somente eu, Daniel, vi esta aparição. Homens que estavam comigo não viam a visão e, no entanto, um grande tremor se abateu sobre eles ao ponto de fugir para se esconder. Fiquei sozinho, pois, a contemplar esta grande visão, não restou força alguma em mim. A bela cor do meu rosto mudou-se em lividez, perdi todo o vigor. Ouvi, então, o som de suas palavras. Ao ouvir o som de suas palavras, desfaleci e caí com o rosto em terra. Mas eis que uma mão me tocou e me fez levantar, tremendo, sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele disse-me: Daniel, homem muito amado, vou tirar predileção para homem muito amado, compreende as palavras que te direi. Põe-te de pé no teu lugar, porque é para ti que fui enviado. Aqui tem a tradução melhor, que está aqui, vamos pegar aqui, Daniel 10, 11. Daniel 10, 11. Fala assim: e o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Yahweh, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Clamor é o que, irmãos? Invocar. Eu já expliquei isso para você. Toda vez que falar clamor, é um invocar. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Mical, um dos príncipes supremos, olha aqui, um dos príncipes, aqui na Bíblia, Bíblia King James, aqui ó, um dos príncipes supremos, aqui fala dos príncipes supremos, aqui ó,
veio me ajudar a vencer o inimigo. Veio me ajudar a vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros. Pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. Fazendo um link a quê? Fiquei mudo. Zacarias. Lembra do Zacarias? Quem que apareceu para ele? Gabriel. E ele não creu e ficou mudo. Lembra disso? E aqui, desde o momento que aplicaste em oração, lembra que aquele que queima incenso, ele queima incenso diante de Yahweh. Ele recebe as orações e apresenta a Yahweh. Quem? Gabriel. Lembra disso? Sim. Ok. Essa passagem aqui, ó, versículo 15. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto e fiquei mudo. Fiquei mudo, fazendo um link com o final dos tempos. Zacarias, quando teve a visão de Gabriel, ficou mudo. Ficou mudo. Vocês estão entendendo? Sim. Então, alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios. Esse, quando faz esse link, está fazendo o link com aquele querubim que pega uma brasa do altar e coloca no lábio. De qual profeta? Ishaiah. Ok? É o mesmo. É o que cuida do quê? Cuida do altar de ouro com brasas vivas, que ali é lançado o quê? Um incenso. Vocês estão entendendo? Sim. Então, olha só, então alguém parecido com o ser humano, eu estou lendo aqui na Bíblia King James, alguém parecido com o ser humano tocou os meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. Tá falando que ele ficou mudo. Ele tocou ele com a brasa viva, ou seja, com o espírito. Lembra do fogo? Fogo, o espírito, tocha de fogo, espírito. E ele começou a falar, tocou nele e ele falou. Vocês estão entendendo? Sim. Eu disse àquele que está em pé diante de mim, o mestre, ó mestre, estou aflito demais em virtude de tudo quanto vi acontecer. É aqui mesmo, não é, irmãos? É. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu mestre? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Yahweh te ama. Aqui, ó, na Bíblia King James, Yahweh te ama. Ó filho do homem. Paz seja contigo, ser forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu mestre, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha, ninguém me ajuda contra eles, senão Mical, o príncipe celeste de Israel. Viu? Aqui eu li aqui nessa Bíblia. Aqui está mostrando a aparência dele se você pegar aqui na Bíblia King James, ela fala nessa passagem, olha só, capítulo 10, versículo 6, ó, versículo 6. O seu corpo brilhava como berilo. Olha aqui, ó, na King James estava como berilo. Na Bíblia Yal-Shalom está como crisólito. Crisólito. Vocês entenderam?
aí que está a grande dificuldade da gente conseguir, irmãos, extrair a verdade dessas passagens, né? A gente conseguir extrair quando que a gente pode acreditar que aquilo se trata e quando da verdade e quando não é a verdade. Então, eu quero pegar aqui rapidinho na Bíblia, que é na Bíblia Yal Shalom, na Yal Shalom, capítulo 21, versículo Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 20. Apocalipse 21, 20, na Yal Shalom. Olha só, o oitavo. Você sabe qual que é o oitavo anjo, irmã Débora? O oitavo anjo. Quem que é o oitavo anjo? Gabriel. Ok? O oitavo anjo é Gabriel. Já trouxe esse estudo para os irmãos. Quando você chega aqui, ó, Apocalipse 21, versículo 20, aqui está falando o quê? Os alicerces da nova Yal Shalom. Os alicerces da nova Yal Shalom. E quando você lê no versículo 20, fala assim, ó, o quinto de sardônio, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo. O oitavo de berilo. Agora você sabe que essa tradução aqui, de berilo aqui está certa. Ao invés de crisólito, a gente considera berilo. É a aparência de berilo. Não, a gente não pode falar que tudo. Nesse pedacinho aqui que ele refere-se à aparência de Gabriel como berilo. E o oitavo anjo, que o Pai já nos trouxe o entendimento, que é Gabriel, aqui mostra que dos alicerces, o oitavo alicerce é berilo. Vocês estão vendo, irmãos? Sim. Vocês estão vendo a dificuldade que é? E isso, irmãos, você não pode pegar como regra. O resto aqui está tudo certo. Não. Você tem que ir na medida que o papai vai dando gradativamente, devagarzinho. Então a pedra que representa Gabriel é berilo. E ele é considerado filho, viu? Viu? Ele é considerado filho. Isso é importante. Até aí, isso não é o estudo de hoje, isso aqui é só aquecimento. Aí, irmãos, olha só, quando aqui nós estamos voltando agora para Daniel 10, que fala sobre esse anjo trazendo uma resposta para Daniel. Você percebe que ele faz parte do exército. Aqui está claro que ele faz parte do exército e é um general. Ele é um general do exército de Yal. E ele foi enviado para trazer uma resposta para Daniel. Só que ele ficou retido. E aí, Mical veio ao auxílio dele. Vocês estão entendendo? Sim. Por quê? Porque ali somou forças. Porque, na realidade, ele foi enviado por Mical. E como ele não conseguiu chegar, Mical foi ao auxílio dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Tá bem? Por quê? Porque todos ali servem no templo. É isso que eu tô. Gabriel servia, né? Não está lá, não. Ele não está lá. Ele servia no templo. Mical e os demais comandantes ali, como todo o exército, serviam no templo, porque são filhos de Yaush. Recebeu a oração de Daniel, que é um filho de Yaush que foi enviado. Daniel orou. Eles receberam lá em cima a oração e apresentou para Yal. Yal respondeu: vai lá
e responde ele dessa forma. E eles iam executar. Diferente do que o antimachia fez, querendo se passar por Ial. Ele não apresentou nada para Ial, ele recebeu ali a súplica das denominações ali e respondendo. Hoje ele não está respondendo. Por que ele não está respondendo, irmã Regiane? Porque ele está aqui na terra. E quem está respondendo? Satanás. Exatamente. Isso tem que ser entendido, tá, irmãos? Lembrando que Satanás é o administrador infiel que perdoa dívidas. Ok? Então tá. Então vamos lá. Essa passagem que eu peguei e falei de o antimachia querendo passar por Ial, está onde, irmão Shaul? Tessalonicenses. Ele combate tudo aquilo que se diz Ial, querendo se passar por Ial. Né? Tessalonicenses, segundo ou primeiro, hein? Eu também não sou, não. É primeiro ou segundo, nós já fizemos esse estudo. Agora, nós vamos lá em Apocalipse, irmãos. Então, vamos lembrar aqui, primeiro, Gabriel, ele faz parte do exército. Tá? Ele faz parte do exército. E a palavra fala, o que foram deixados lá atrás eram quem? Isso está em Jeremias 52. Vamos lá? Jeremias 52. Segundo Tessalonicenses, né? Olha lá, vamos abrir agora em Jeremias 52. Jeremias 52. Olha só. Jeremias 52, versículo 15. Esse é o chefe da guarda do rei Nabucodonosor. A gente já viu em Isaías 14, Nabucodonosor é a representação de Satanás, Lúcifer. Nabuzardã, que é o chefe da guarda, é a representação do antimachia. Aí ele fala assim, ó, versículo 15. Nabuzardã, chefe da guarda, ó, Nabuzardã, chefe da guarda, 15. Nabuzardã, chefe da guarda, deportou, aqui está entre parênteses, nós vamos desprezar, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia e o resto dos artesãos. Mas Nabuzardã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra. Como? Aqui a gente já mudou o termo, pobres não, humildes da terra, como vinhateiros e lavradores. Vinhateiros e lavradores. Quando falo humilde, nós já vimos ali, ó, que Gabriel é príncipe e é general. Tanto que ele está batendo de frente com os principados. Ele é general. Então ele poderia ficar lá em cima? Ele poderia? Não, aqui está falando que os humildes, os simples, aqueles que têm funções mais simples, que ficaram lá em cima. Porque ele ficou junto com o exército. Então ele foi também aonde? Para a terra. Foi deportado também. Veio para a terra. Entenderam? Por quê? Porque ali em Isaías 22 fala assim, a cavilha é levada, foi tirada o quê? A cavilha, e caiu. E caiu com ele sua prole, sua descendência. Ali a gente já sabe claramente que ele, na condição, Mical, na condição de papai Yaucha, ele desce e quando cai, espatifa. Quando espatifa na terra, espalha os pedaços de pedra. Entendeu? As pedrinhas são espalhadas. Né, irmã?
Aí é tempo de jogar pedras e tempo de ajuntar pedras. Não é jogar pedra no irmão, né? Não, é esse sentido. O tempo que as pedras foram atiradas na terra. E quando foram atiradas na terra, agora é tempo de ajuntar essas pedras para elas voltar para o templo. Isso está onde, irmã? Eclesiastes? Hã? 3. Eclesiastes 3. Vamos lá. Aí nós não vamos entrar lá não, agora nós vamos continuar. Isso aqui só para mostrar para vocês que Gabriel faz parte do exército, é general e ele não abandonou o exército. Desceu também para guerrear aqui embaixo e ele é representado por uma pedra preciosa, o berilo. Entenderam? Por isso está falando assim, a voz dele é como voz de multidão, mostrando que ele tem aqueles que estão com ele, como o quê? Parte dos seus comandados. Entenderam, irmãos? Gratidão, né, papai? Isso é muito forte. Aí, agora, nós vamos lá em Apocalipse. Nós vamos em Apocalipse. Por quê? Porque Satanás, o anti-Machia, sempre quis imitar. Sempre quis imitar as coisas de Papai Yahshua. Então, como ele não pode criar, ele imita. Ele é imitador, né? Então, eu quero com os irmãos, eu quero abrir com os irmãos, nós já vimos lá em Apocalipse que fala assim, ó, vamos lembrar. O falso profeta, ele faz com que os moradores da terra façam uma imagem do anti-Machia. E ele infunde na imagem o espírito de Satanás. Ele infunde na imagem o espírito de Satanás e a imagem fala e faz com que todos os habitantes da terra adorem a imagem. Ok? Isso eu já trouxe o estudo que é uma representação. Primeiro, existem 3 personagens ali que são arquitetados como malignos. Lúcifer, que é o Satanás, o dragão. O anti-Machia, que é o chefe da guarda dele, né? E o falso profeta. O falso profeta, ele é aquele que aponta para quem? Para o anti-Machia. Ele quer imitar quem? Ele quer imitar Mical, porque Mical aponta para Yahshua. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Os personagens, eles fazem coisas imitando. Eles querem imitar. Quando ele faz com que seja feita uma imagem e infunde nela o espírito, ele está fazendo aquilo que aconteceu lá em Pentecostes, que eu já expliquei para os irmãos. Os filhos de Yahshua desceram e infundiram o espírito, Mical, que é o espírito que dá vida. Ele infundiu o espírito de Yahweh em quem? Nos filhos de Adão, que é a representação da imagem, que é a imagem, é a representação daquilo que era adorado no Velho Testamento, ali pelos povos pagãos, que eles faziam do pó da terra, de barro. É uma representação. E o homem humano foi feito do quê? Do barro. Então, como foi infundido o Espírito para que aqueles escolhidos da era de Esmirna pudessem entrar no templo celestial. Então, o que ele faz? Ele quer imitar. Então, ele faz uma imagem, infunde nela o espírito de Satanás e coloca essa imagem no templo. Qual templo?
É o templo que ele vai reconstruir em Al-Shalom? Não, o templo babilônico. O templo babilônico. O templo babilônico fica onde? Em Roma. Vocês estão entendendo? Você entendeu que o papai trouxe, aí por isso que fala isso. É, onde habita Satanás, né? Sei onde mora, onde habita Satanás. Então, olha só, quando ele está fazendo isso, ele está fazendo o quê? Uma imitação. Ele quer imitar daquilo que foi feito em Pentecostes. Porque a igreja, na era de Pentecostes, a igreja de Esmirna já andava junto com a igreja de Sardes. Com a igreja de Éfeso. Assim como Filadélfia anda junto com a igreja, anda junto assim, na mesma era, que é a igreja de Sardes. Então, Esmirna, você vê ali que tinha 2 anjos na mesma época. O Paulo, que era de Esmirna, e Pedro, que era de Éfeso. E este aqui exortando este aqui, ó. Paulo exortando Pedro, porque Pedro não era o quê? Sincero na presença dos Ialdins. Ele mudava de cara, tratava os gentios de forma inferiorizados, e foi chamado a atenção perante todo mundo, como também nessa era o mensageiro de Sardes, querendo agradar os falsos Ialdins, não eliminou os fermentos do evangelho. Falou que a escritura era de Lucas, mas não teve coragem de eliminar o evangelho de Mateus, Marcos e de João, porque queria agradar o quê? Os falsos Ialdins. Desprezou apenas o de João. Tudo você vê que é uma questão de querer agradar, como Pedro queria agradar os Ialdins, não comendo na frente deles com os gentios. Entenderam? Ou seja, não estava querendo comer a comida dos gentios. É uma representação espiritual de não querer ali se envolver. Por quê? Porque é dos gentios que veio a igreja, mas ele queria continuar na condição de sinagoga. Está entendendo? Porque a igreja foi dada ali para os gentios, mas ele queria ainda estar na condição de sinagoga. E é esse o grande problema. Por quê? Porque no final dos tempos não tem outro caminho senão por intermédio da igreja. Porque o modelo antigo já foi o quê? Reprovado. Já foi reprovado. Por isso que veio o quê? Algo novo. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Ficou claro aqui a imitação que eles querem imitar? Então vamos lá. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Tem um tempão que eu não falo nessa palavra. Apocalipse 13, versículo... Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Aqui nós falamos sobre isso, que a besta que levanta da terra, né, o falso profeta, faz uma imagem, né? Faz uma imagem ali, 13, 14, e incita as pessoas a adorar, né? Você vê que ele é ferido por espada, né? Ele é ferido por espada.
né? E ali, versículo 15, foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar. Lembra disso? Na descida de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito entrou neles, eles falaram línguas dos anjos e língua dos homens. Ou seja, infundir o Espírito fez com que eles falassem e louvassem a Yahweh. Aqui eles estão fazendo, o falso profeta infundindo na imagem do antimachia o espírito de Satanás, e a imagem está falando. Viu a imitação? Ok? É imitação. Eles querem imitar, né? Então tá. Agora, vamos lá. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17 fala assim, ó. No versículo, vamos pegar aqui 8. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia. Não existe mais, mas reaparecerá. Ela existia, foi morta e volta à vida. Ok? Ela existia, foi morta e volta à vida. Aí ele fala assim, ó. Agora, versículo 10. São 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela é a própria o 8º. E também um dos 7. Mas caminha a perdição. Ou seja, aqui está querendo dizer o seguinte: tem 8 reis. Essa besta, ela é o 8º. Aí ela morre. Quando ela morre, aí ela é 7º, perdão, ela é 7ª, ela morre. Aí ela volta com o mesmo corpo, porque ela foi revivida. Só que agora ela volta possessa, cheia de outros demônios, que dão a ela força, dão a ela autoridade. Isso faz um link com Lucas 11. Vamos abrir Lucas 11. Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. 1809. Lucas 11, 24. Ó. Lucas 11, 24. Diz assim, ó. Quando o espírito impuro, olha aqui, quando o espírito impuro sai do homem, ele perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Não encontrando, diz: voltarei para minha casa, minha casa, de onde saí. Chegando lá, encontra varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar ali. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que o antes. É os que? É aquela condição do antimachia, tinha uma força. Agora, quando ele morre, ele traz outros 7 espíritos ali do abismo, que vai habitar no mesmo corpo. E ali entra numa condição de mais forte. Porque agora não é 1, agora são 8. Vocês estão entendendo? Sim. Não é, antes era 1, agora são 8. Então o poder dos 8 é maior do que o poder deles solitariamente. Até aí tá tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque aqui está falando, olha, o 7º rei também é o 8º. Comigo, fala comigo. O 7º rei também é o 8º. Por quê? Porque o 8º
ele está junto com 7. O oitavo, ele está junto com 7. O oitavo, ele está junto com 7, porque ele quer imitar. Ele quer imitar as coisas de Ial. Ele quer imitar as coisas de Ial. Agora nós vamos lá. Agora nós vamos entender o que é que ele quer imitar aqui. Ele mais 7 é a representação de alguém mais os 7 espíritos de Ial, que lhe faz a condição de ser forte. Nós vamos entender isso. Calma. Vamos lá. Apocalipse. É muito louco. Apocalipse. É muito louco. Isso tudo sendo aberto para vocês o entendimento. Apocalipse 9. Apocalipse 9. Aqui, irmãos, são 7 anjos que estão diante de Ial. 7 anjos. E tem um que ele não está com trombeta, mas ele está queimando incenso. Ele é o oitavo, ok? Mas tem 7 com trombetas. Esses 7 vão tocar trombeta. E a gente já fez a referência dos 7, né, irmã? Vamos falar o primeiro anjo. Qual que é o primeiro anjo? Alial. O segundo? Macha. O terceiro? Hã? Daniel. O quarto? O quinto? O sexto? E o sétimo? Iaush. O sétimo é Iaush. O oitavo que não está ali, mas você sabe que é o oitavo, é Gabriel. Está queimando incenso. Porque aqueles anjos deram uma quantidade enorme de incenso para o oitavo queimar. Então, agora você entendeu. O sétimo é Iauxa. Mas ele está diante de Ial. Peraí. Ial está ali. Aí entra na condição dos anjos. O sexto, tem alguma dúvida que é Mical? Agora ele recebe a unção, os 7 espíritos de Ial. E aí ele também é o sétimo. Isso. Ele é o sexto e também o sétimo. Por quê? É a condição que o antimachia quer imitar. Que entra nele 7 espíritos para dar a ele autoridade e poder. Aí ele é o sétimo e também o oitavo, querendo imitar os anjos que estão diante de Ial, que tem 7, sendo que o sexto é Mical e também o sétimo, que é Iauxa, porque ele recebeu a função, a missão e a unção dos 7 espíritos de Ial. Porque Ial, ele agora, olha só, ele está diante dos anjos. O sétimo, o sexto, também é o sétimo. Por isso que o antimachia, imitando, querendo que o rei, olha, o rei, mostrando condição de rei, o sétimo rei também é o oitavo. Vocês estão vendo? O que precisou entrar no sétimo, no sétimo anjo, para ele virar o sétimo rei, para ele virar forte? Os 7 espíritos piores do que ele. Os 7 espíritos piores do que ele, que está em Lucas 11, 24. Para fazer um link de imitação de quê? Daquele que recebeu a unção dos 7 espíritos de Ial. Aí, quando ele recebe os 7 espíritos de Ial, ele se torna o anjo forte. Porque Ial é Iauxa, que recebeu a plenitude de Ial, se torna Ial todo-poderoso. E ele era antes o quê? O anjo forte, porque ele tinha os 7 espíritos.
Mas não é que ele perdeu, ele ungiu o primogênito. E agora, quem unge ele é o papai Iau, lá na luz inacessível, fazendo com que o sol tenha 7 vezes mais brilho. Tudo repetindo. Agora vamos abrir lá. O sol terá, a lua terá o brilho do sol. E o sol terá um brilho 7 vezes maior. E 7 dias reunidos. Como 7 dias reunidos. Vamos achar essa passagem? É muito tremendo, gente. Vamos abrir? Quem achar primeiro vai me falar onde está. Isaías 30, 26. Isaías 30, 26. Que isso, gente. Vocês entenderam? Olha aqui, por que está falando aqui? Porque Iau ungiu, Iau Supremo ungiu Iau Filho com essa plenitude de 7. Iau Filho forte, ele ungiu Mical na condição de Iauxa, com os 7 espíritos de Iau. Por isso que ele recebe os 7 espíritos, ele se torna também o 7º anjo. É a condição do anjo forte. Por isso que é anjo forte, porque você viu, ele desce com uma corrente e ele vai amarrar Satanás e lançar no abismo. Não tem? É o anjo forte. E ali que abre e ainda coloca o selo. Vem falar aí do selo. Entenderam? Olha só, irmãos, o que o papai falou comigo hoje. Isso, irmãos, olha aqui. Isaías, quanto, irmão? 30, 26. Nossa. 1.300. Por isso aqui, irmãos, é a unção que papai Supremo dando para papai Iau. Olha só a unção que papai Supremo dando para papai Iau. Isaías 30, 26. Isaías 30, 26. Olha só, diz assim: então a luz da lua será igual à luz do sol. Viu? Será igual à luz do sol. Por que vai ser? Mas ele é lua, vai ter a luz do sol, é porque ele se torna o 7º. Ele vai ter a luz da lua, vai ter a luz do sol, e ele se torna o 7, porque ele recebeu os 7 espíritos de Iau. E quando ele recebe os 7 espíritos de Iau, ele se torna forte. Porque aqui na terra é referido ao anjo que tem pouca força, mas ele vai ser revestido lá em cima dos 7 espíritos, e ele vai ser o anjo forte. É tremendo. Olha só, Isaías 30, versículo 26, diz assim: então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte. 7 vezes mais forte. É a condição que, quando você vai ver lá no templo celestial, que o Espírito, agora você entende por quê, ali ele está com o verso, e ele está com a unção dos 7 espíritos, ali é um anjo forte. Ele e a esposa dizem: vem, vem, e ele desce ali no templo, e ali todos vão contemplar, e a palavra fala isso em Daniel 7, ele desce na nuvem, e ele desce na presença de todos, todos vão contemplar a sua glória, e ali ele desce com um brilho enorme que ofusca até os seres celestiais. É a representação da descida de Moisés do Monte Sinai. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele estava tão brilhante porque ele estava ali com o Iau. Tremendo. Mas é Iau Supremo? Não. Ele estava com a face de Iau. E ele desce e o povo fica com medo. E eles tiveram que cobrir o rosto dele, a face dele, porque o povo ficou com medo de Moisés, porque ele reluzia a glória, o brilho de Iau.
Vocês estão entendendo? Sim. Então, amados, quando a gente está falando sobre agora você entendeu por que o sétimo também é o oitavo, né? Fazendo o link, querendo imitar. Por quê? Porque o sexto anjo também é o sétimo anjo. Viu? Viu a imitação? Irmãos, isso estava ali, não estava ali à toa não, estava ali para chegar o tempo, a hora da interpretação. Nossa, tremendo demais. E esse momento é gradativo, devagarzinho, irmãos. É devagar. Agora a gente vai ler Apocalipse. Agora a gente vai ver. Hã? Eu já li. Vamos ler então, Isaías 30, 26. Então a luz da luz será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a lua de 7 dias reunidos. Como a luz de 7 dias reunidos num dia só. Você pode mais. Pode mais. Aí, irmãos, quando você agora você abre Apocalipse, você vai ver o cordeiro que está diante de algo, e o cordeiro está de pé. Ali, o irmão Shaul, imagino que ele vai lembrar. Eu falei assim que aquele anjo forte era quem, irmão? Não, antes disso. Eu falei que era Mical. Eu falei que aquele anjo forte era Mical, sem entendimento ainda, que na realidade o anjo forte ali é Yalcha Mical. Hã? Hã? Que Yal curará do seu povo as feridas, né? Então vamos lá. Esse é um consolo, né, irmãos? Isaías 30, 26. Então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos, no dia em que Yal pensar, aqui fala pensar, como é que tá aí? Pensar a ferida de seu povo e curar a chaga resultantes dos golpes que sofreu. É o momento de consolação, né, irmãos? A consolação é aquele momento que vai estar todo mundo alegre. Por quê? Porque ali está em Apocalipse 14, 1, né? Ali eles estão no Monte Sião, todo mundo alegre, cantando um cântico novo, né? Diante de Yau e do Cordeiro. E ali quem que está ensinando aquele cântico novo? Irmão Shaul. Hã? Gabriel? É o Cordeiro. Mas ali fala, ninguém podia aprender. Significa que alguém estava ensinando. Yalcha Mical. Que estava ensinando um cântico para adorar Yau. E ele não pega todas as funções que era do administrador infiel? Entenderam? Lembra do ministério de louvor, do administrador infiel, que fala em Isaías 14, fala assim, olha, cessou o quê? Vamos abrir lá? Vamos lá, Isaías 14. Tá vendo o que o irmão está falando? Se Mical se tornou Yalcha, então ele pode ensinar um cântico novo. Novo, porque não há nada novo debaixo do sol. Lembra disso? Então ele pode ensinar um cântico novo. Tremendo. Olha aí, irmão. Tremendo. Vocês estão entendendo? Aí sim. Ó, Isaías 14. Olha aqui, tá falando sobre Satanás. Ele fala Satanás aqui, ó. Ele fala assim, o som das tuas harpas se calaram. Vamos ver. Vamos achar, irmãos. Eu não sei de cor, não. Versículo 11, vamos lá. Isaías 14, 11. Olha aqui, Isaías 14, 11. Psss. Isaías 14, 11. Fazendo um link com Apocalipse 14. Por que será, hein? Por que será?
Isaías 14 com as harpas, fazendo um link com Apocalipse 14 e as harpas. Vocês estão entendendo? Olha só, 14 e 11. O teu Fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Juntamente com a música das tuas harpas. Juntamente com a música das tuas harpas. Versículo 14 diz assim: subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Isso aqui, olha só. Isso aqui, irmãos, é, como você lê Isaías 14, você vai ver que refere ao rei da Babilônia, que refere a Lúcifer. E aqui ele está falando, no versículo 11, Isaías 14, 11, está falando assim: o teu Fausto foi precipitado ao Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Juntamente com a música das tuas harpas. Agora, Fausto significa o teu maioral. O maioral, entendeu? Igual Fausto Silva, o maioral Silva. Maioral, aquele que é o esplêndido, o príncipe, o venerado, o valoroso. Esse é o Fausto. O teu Fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das suas harpas. Faz um link agora com Daniel 14. Olha aqui, ó, Apocalipse 14 com Isaías 14. Marca aqui, ó, Isaías 14 e vai lá agora em Apocalipse 14. Em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Olha só. 14, né? 14, irmão? Ali, ó, eu quero aquela passagem das harpas. Das harpas, ó. Por quê? Porque tá falando lá, olha, que o Fausto lá deles, da maldade, o maioral, o valoroso, ele foi precipitado ao Sheol juntamente com as suas harpas. Agora, a gente lê... Citara é harpa, irmão. Isso aqui é só para confundir. Aqui, ó. Isso é só para confundir, tá, irmão? É harpa. Aqui, ó. Apocalipse 14, 2. Diz assim, ó: e ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um flagor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de harpistas tocando suas harpas. Aqui está citara. Quando você pegar a tradução de citara e harpa, é a mesma coisa. Tá? A King James está harpa. Isso, quando pega, irmãos, é para fazer os links. Por que você acha que está Apocalipse 14 falando de harpa e Isaías 14 falando de Satanás ser lançado no Sheol juntamente com as suas harpas? E aqui está falando aquele que toma o lugar de administrador e vai trazer um cântico novo para Ial, ensinando ao exército. Um cântico novo. Por quê? Porque quem era responsável por essa função? Lúcifer, Satanás. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Por que está a conexão exata de Isaías 14 com Apocalipse 14, falando das harpas, e o novo? Porque Ial nunca perdeu o controle da escritura, irmão. Está entendendo? Então, aqui, ó, quem está ensinando um cântico novo, irmão, trouxe aqui a interpretação na hora. Aquele que recebeu a autoridade, se tornou Ialcha. Você vê que ele é também Mical, mas ele agora é Ialcha. Veste as vestes, o manto embebido de sangue, e apresenta o quê? O sacrifício diante de Ial. E agora Ial
Ial está na luz suprema. Agora, ele permite que Yalcha, porque ele deu o nome para Yalcha, o nome acima de todo nome, através do sacrifício que ele prestou, e ele foi aprovado, a condição de ser chamado de Ial e de responder às orações. Porque agora ele é Ial. Ele recebe as orações e responde às orações. Tremendo. Entenderam? Eu falo assim com os irmãos: irmãos, se você não abrir sua mente para entender o que papai está querendo falar com você, ao invés de ficar questionando, porque não acho que é assim, abre sua mente, ouve o que o papai está mostrando. Na época de Papai Yalcha era assim, ó, não passava de um grupamento disso aqui não na casa. Você acha que era uma multidão de 500 pessoas dentro de uma casa? Não. Quando era uma multidão de 500 pessoas, sabe o quê? Queria lá que ele curasse. Mas ouvia a palavra, nem Marta queria. Quem estava aos pés de Yalcha? Ah, não, essa passagem é o Evangelho Anápolis. Não está, está em Lucas. Sabe o que está em Evangelho Anápolis? Criaram um personagem, o personagem chama Lázaro, que era irmão dos dois. Isso está no Evangelho Anápolis, mas no Evangelho de Lucas fala de Maria e de Marta. Mas não tem Lázaro. Não tem Lázaro. Maria e Marta. E aí quem que estava aos pés para querer ouvir? E Marta? Estava na cozinha. Ah, eu tenho aqui que arrumar minha casa, eu tenho que fazer isso. Não dá atenção, não deu bola. Por quê? Papai Yalcha estava falando de segredos, pode ter certeza, irmão. E Maria ali querendo ouvir, tanto que ela queria ouvir que estava aos pés ali, aos pés. Queria tanto ouvir, queria tanto entender. E Marta estava lá lavando vasilha, arrumando a casa. Isso é um desprezo. Isso, irmãos, se repete nos dias de hoje. Aqueles que não estão, ó, nem aí. Então, e é bonito você entender agora, porque depois, o tempo teu aqui já foi embora. Entendeu? O tempo gostoso é aquele tempo de você estar num corpo humano, sem memória, recobrando o entendimento pelo Espírito de Ial. Você entender que Papai Yalcha está falando em Lucas 11, 24, falando daquele que sai um espírito, busca outros 7, fazendo um link com o Antimachi quando é morto, que volta 7 para imitar aquele que é recebeu os 7 espíritos de Ial e se tornou forte. Irmãos, é muita alegria. Muita. O mensageiro de Sartre, ele ensina totalmente errado. É. Ele nem chega nesse contexto. Essas coisas, irmãos, ele está falando de coisas humanas, porque ele é humano, ele é descendente de Adão. Então ele não tem a mínima condição de falar de coisas celestiais, porque nunca esteve lá. Então ele fala de Nero, ele fala de Calígula, ele fala desses personagens. Mas aqui está falando de principados. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue, não está falando. Nossa luta não é contra Nero, nossa luta não é contra Calígula, não. É contra aqueles que agiram neles. São os principados, são aqueles entes espirituais que usava esses personagens como o quê? Como fantoche. Como fantoche. A oitava dose da vacina que é a representação dessa passagem. Hã? A oitava dose da vacina. Ah, é? Ele mandou nos grupos isso. É mesmo? Então, amados, olha só, igual a gente falou, a gente pegou e falou sobre os seres híbridos, né? Que não era helicóptero, eram os seres híbridos que vão ser libertados lá do abismo, que não é helicóptero. Aí o irmão lá, Ialdinho, lá de Angola, parece Angola? Ial Angola lá, aí
repostou o ensino do irmão Romilson, que é helicóptero sim. Vai ser aberto o abismo, quer dizer, o poço de petróleo vai ser aberto. Aí vai jogar uma bomba lá, vai sair uma fumaça que vai encher toda a terra. E da fumaça vai aparecer os helicópteros, não sabe se é do americano ou se é do antimachia, que chega. Ai, irmãos. Irmãos, como se diz, não tem condição de explicar uma coisa espiritual sendo carnal. E ele não aceita esse repreendimento, Não. E o que acontece, irmãos? Vocês estão vendo aqui, quando papai Alcha fala que sai e busca 7 para ficar forte e volta, e os últimos atos são maiores, são piores do que os primeiros, ali para o lado mal. Agora para o lado bem. Aquele que recebe os 7 espíritos de Ial se torna Ialcha, o anjo forte. Por isso que é o 7º rei é também o 8º, fazendo um link que o 6º anjo também é o 7º. Eu falo assim com os irmãos, estou falando aqui pelo que o papai revela, né? E é para nós uma alegria, porque eu fiquei numa alegria, sabe por quê? Já percebi que o papai quer me consolar. Isso foi ontem, aquelas coisas. Aí hoje ele traz essa palavra. Quantas vezes a gente já viu essa passagem, mas nunca, a não ser quando o Espírito vem e fala assim, olha a conexão aqui. Mas de você, humanamente, você não consegue fazer conexão nenhuma se o seu entendimento não for aberto pelo Espírito. Entendeu? Então, quando você viu aqui o berilo, né? Você viu o berilo? O berilo está ali, ó. Ele tem uma voz de multidão. E aí o que acontece? Alicerce da 9 Yalxalã, o 8º alicerce é berilo. Entenderam? Viu ali que ele luta e ele não estaria longe do exército, ele veio com o exército guerrear aqui embaixo. Entenderam? Então eu falo assim com os irmãos, ele tanto é valoroso, papai representou ele pelo berilo. Ele tem a pedrinha, e a pedrinha dele é também o alicerce da 9 Yalxalã. É o alicerce da cidade. É muito tremendo. É muito lindo. Aí, é igual você falar assim, presta atenção. Mical, ele é referido em Daniel 12:1, ele junta um exército e sobe, fazendo link com Daniel, com Apocalipse 12. Então, Daniel 12, Apocalipse 12. Aí ele guerreia e vence. Junto com seu exército, o dragão, a antiga serpente, lançando ela por terra, e também lança ali o exército por terra, o exército de Satanás. Aí ele desaparece. Tchau, Mical. Você fez o seu trabalho, agora desaparece. Nunca mais citou Mical. Será que ele é assim que Ial retribui alguém que serve bem? Eleva ele de posto. Por isso que não é referido mais Mical, porque ele foi levantado de posto. Assim como papai Yalcha. Papai Yalcha foi enviado por Ial, supremo. E ali cumpre tudo. Agora você sobe e volta para a sua condição original do que você já fazia. Muito obrigado, viu? Volta agora a fazer o que você fazia. Não. Ial, ele valoriza e ele põe a pessoa à prova porque ele quer honrar. E honra. Ele quer dar uma condição mais elevada. Entenderam? Então, pegar e falar assim, não, Yalcha recebeu o nome acima do teu nome. O nome de Yalcha é o nome que ele já tinha.
que o anjo veio e falou assim, vai chamar Yalcha, porque é o nome que ele já era referido lá em cima. Vai chamar ele, e depois que ele cumpre, e é morte de madeiro, depois de ter cumprido, conforme Hebreus capítulo 1, depois de ter cumprido a ordem, e foi fiel até a morte, e morte no madeiro, aí Yal o sobreexalta, dando a ele um nome, acima de todo nome. Qual o nome? Yalcha, o nome que ele tinha. Parabéns, você fez muito bem. Então continua com o nome que você já tinha. Volta para a mesma condição. Volta para a mesma condição. Irmãos, eu falo assim com os irmãos. Se os irmãos não quiserem abrir o coração para a palavra que está sendo dada, irmãos, não adianta o meu esforço aqui não. Muito maravilhoso. Tá entendendo? Vocês não precisam fazer esforço para entender a mensagem, irmãos. Porque vocês estão inscritos. Entenderam? No livro da vida do Cordeiro como primogênitos. É lindo demais. Aqui nós estamos aqui com um grupo, irmãos. Olha só, o irmão que estava aqui conosco, compartilhando essa mensagem, de repente na virada do ano fala assim, tchau para vocês, eu não vou mais estar mais com vocês. Aí fala assim, por que, irmão? O que nós fizemos contigo? Eu não quero falar. Irmão, mas não merecemos nenhuma satisfação? Não acho que merece nada. Então vai na paz. Vai na paz. Vocês estão entendendo? Mas o que nós temos aprendido, e agora desprezar toda essa verdade, irmãos. O papai está falando com você os segredos mais profundos das escrituras. Você viu aqui, ó, Isaías 11, Lucas 11, 24. Aquele que sai de um corpo, busca outros 7 espíritos, fazendo um link ali com aquele antimachia que vai ser morto. Para ele ser forte, ele busca outros 7 espíritos piores do que ele, para ele ser forte, querendo imitar aquele que recebeu os 7 espíritos de Ial e se tornou o anjo forte de Ial. Fazendo o link, o 7º rei também é o 8º, querendo imitar o quê? O 6º anjo também é o 7º, que assiste diante de Ial. Vocês estão entendendo? É Irmãos? muito segredo. Eu não vou adiantar mais hoje, né? Porque já foi muito alimento de uma vez só. Eu só alerto a respeito de que, olha só, papai Yalcha, que se tornou Ial forte e poderoso, veio nessa terra. E tinha ali Maria e Marta. Nem o considerou. Por quê? Porque deixou ele para cuidar dos afazeres domésticos. 2 igrejas. Entenderam? Enquanto a outra estava aos pés, querendo não perder nada do que ele falasse. Por isso que ele está aos pés, bem pertinho, para não perder nenhuma palavra que saísse da boca do papai. Isso, como vocês sabem, tudo que aconteceu volta a acontecer novamente, né? É o que, quando você vê a diferença entre Marta e Maria, se compara com Lucas, quando Yalcha fala para os discípulos que aos filhos é dado a conhecer os segredos do reino, mas aos outros não. Então por isso que ele chamou de pequeno povo. Pequeno. Então significa que Maria, aí ela representa os que são celestiais, os filhos. E a outra, os filhos de Adão. A Marta, né? Representa os filhos de Adão.
não compreende, nem dá importância Não à dá. mensagem do rei. Não dá importância nenhuma. Porque Irmãos, para ela era cuidar da casa. é as fazer coisas o comércio, humanas. Coisa dessa vida. Coisa dessas né? vidas, exatamente. Irmão, eu vou trazer só mais um então. É como se diz, a sobremesa. Tá? A sobremesa. Papai trouxe um entendimento para nós, irmãos, o seguinte. Até então, nós já vimos a história de Jacó. É de Jacó que saem as 12 tribos. Ok? Nós já vimos ali em Apocalipse 7, fala o anjo com seu pequeno grupo que vem selar. E viu o número, e Alhana fala, e viu o número dos selados, 144 mil das 12 tribos de Israel. Das 12 tribos. Aí faz um link com o quê? Faz um link com o mapa, o nosso mapa, que está sendo reformulado, porque nós estamos crescendo. Nós temos ali duas esposas, faz a representação das duas esposas de Jacó. Quais eram as duas esposas de Jacó? Lia e Raquel. Lia e Raquel. Quais são as duas igrejas que vão casar? Esmirna e Filadélfia. São duas igrejas, porque elas são irrepreensíveis. Aí tem as damas de companhia. Qual que é a dama de companhia de Filadélfia, irmã Márcia? Qual? Sardes não. Sardes, vestes limpas. As damas de companhia de Filadélfia, Sardes, vestes limpas. Tá? Sardes, vestes limpas. São as damas de companhia. São prata. Aí o papai trouxe o entendimento que também Esmirna tem as damas de companhia. Por isso que são duas servas. A serva de Raquel e a serva de Lia. Entendeu? São duas servas. A serva de Raquel e a serva de Lia. E ambas deram 2 filhos. A serva de Raquel deu 2 filhos. E a serva de Lia deu 2 filhos. Mostrando que também Esmirna tem dama de companhia. E isso o pai trouxe agora, nessa semana que passou. Por isso que são contadas as 12 tribos a partir de quê? De 2 esposas e 2 servas. São as 4 que formaram filhos. Formaram filhos para Jacó. Sendo que Lia é que deu mais filhos, 6 filhos. Raquel deu 2 filhos. Bila deu 2 filhos. E Zilpa deu 2 filhos. Formou as 12 tribos. Então, agora no mapa, quando chegava ali, esbarrava. Por quê? Eu considerava que Sardes, vestes limpas representavam as 2 servas, mas não seria justo, porque a outra esposa também tem dama de companhia para acompanhá-la. E da onde que vem essas damas de companhia, irmão Elcio? É fácil. É fácil. Olha aqui, de Filadélfia é Sardes, vestes limpas. E de Esmirna? Éfeso. Não, Éfeso. de Éfeso. 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 Porque as 2 eras que andaram juntas. As 2 eras que andaram juntas. Olha só, de Filadélfia, Sardes anda junto. E de Esmirna, Éfeso andava junto. Mas tá viajando ali. Vocês estão entendendo? Mas tá viajando ali. O que está viajando, irmã? Eu fiquei com uma dúvida agora. Pode falar. É que se Éfeso era companheira, né, serva de Esmirna, e os filhos pródigos de Laodiceia? Mas os filhos pródigos, eles são filhos, presta atenção. Os filhos pródigos, veja bem, eles são recebidos como excedentes. Filhos novamente. São filhos novamente, mas são excedentes. E aí que fala, cuidado para você não chegar atrasado. Veja bem, o casamento vai acontecer. E
o casamento vai acontecer com quem? Esposa. Com esposa, Esmirna e Filadélfia. As damas de companhia entram com elas. Agora, aqueles são agregados de Laodiceia, eles não são agregados aos 144 mil. Eles são excedentes. Eles são excedentes. E esse excedente, irmã, é o excedente que você vai ver que é no retorno do cavaleiro de Apocalipse 19, que ali não fala a quantidade do exército. Exatamente. Mas o exército que sobe é 144 mil. Mas o exército que desce para tomar posse da terra, não se fala o número. É maior. É maior. Exatamente, é maior. Tá? Viu que é agregado? Esse quadro que não se podia contar. Não se podia. Ali não se podia contar, irmãos. Veja bem, você tem a condição de filhos. Filhos pode contar. Servo não. Isso eu ia falar. Servo não pode contar, porque é muitos servos. Filhos pode contar, tá? Por isso que você tem a genealogia de Adão era contada, tá? Agora, a condição de servos, quando você tem a parábola ali do filho pródigo, tinha muitos servos. Nem falava o número. Eram muitos servos que serviam. Mas os filhos eram poucos. O que eu vejo, irmão, ali de Apocalipse, falando sobre Laodiceia, ela entra na condição daquele Ezequiel capítulo 5, né, irmão? Uhum. Que fala corta os cabelos da cabeça e da barba. Quando a gente falou corta os cabelos da cabeça e da barba, a gente já entendeu que da cabeça são os seres celestiais e a barba são os filhos de Adão, terrenos. Por isso há uma distinção de cima e de baixo, mas faz parte da cabeça. Entendeu? Mas faz parte da cabeça, cabelo. Agora, cortou tudo e põe a espada para perseguir. Entendeu? Põe a espada para perseguir. E aí faz um link com o quê? Que aquele que escapar de Azael, Jeú o matará. Aquele que escapar de Jeú, Eliseu matará. Tá entendendo? Por quê? Porque aqueles que vão para Laodiceia na condição tem que ser morto. Entendeu? Tem que ser morto. Agora, é uma bênção os que são preservados. É uma bênção, porque não passa pela morte. E tudo é o antagonismo. Quando está falando aqui o sétimo rei é também o oitavo, está falando de quem, irmão? O antimachia. Quando está falando do anjo, está falando de quem? De Mical, que recebeu o nome de Alcha. Viu que eles sempre foram aqueles que se batem? Viu? Quando fala de Satanás, ele fala perseguidor de quem? De Yalcha. Quando fala do antimachia, perseguidor de quem? Mical. Só que Mical, ele recebe o nome, as vestes e a autoridade, o manto de Yalcha. Então ele combate o antimachia e combate quem? Satanás. Ambos. Por quê? Porque ele é o sexto e também o sétimo. Tá entendendo? Ele combate os dois. Você vê que ele combate com o exército Satanás e depois ele combate com o exército o antimachia. Entendeu? Por quê? Porque ele é o sexto e também o sétimo. Combate Satanás e combate o antimachia e derrota os dois para Papai Yal, forte e valente, poder reinar. Entenderam, irmãos? Tremendo demais. Então, eu queria trazer também essa sobremesa a respeito das damas de companhia, tá? As damas de companhia, você tem ali aquele grupo que é prata,
que é prata, que é Éfeso, uma parte de Éfeso, que é prata, que é dama de companhia de Esmirna. E Esmirna é ouro, porque ela vai casar. E você tem a era de Filadélfia, com Sardes vestes limpas, é a dama de companhia de Filadélfia. Por isso que tem 2 esposas de Jacó e 2 servas. Uma serva de uma e uma serva de outra, que também geraram filhos para Jacó com herança. Com herança. Vocês estão entendendo? Então, quando você está vendo isso, irmãos, presta atenção. Quando nós estamos vendo tudo isso, a Escritura encaixa perfeitamente. Quando ela não encaixa, é porque a chave está em fechadura errada. Tá? Quando não encaixa, é porque está em fechadura errada, a gente tem que voltar e tem que esperar. Esperar o papai revelar. Igual eu falei com os irmãos. A gente achava que as 2 servas, Bila e Zilpa, eram Sardes vestes limpas. Até que o papai falou assim, peraí, são 2 esposas, as 2 têm damas de companhia. Até o papai pegar e falar assim, acorda, acorda, é isso, exatamente, é isso, entenderam? Aí você lembra da... Hã? Eu falei com ele que é Éfeso vestes limpas que anda com os limpas. Éfeso vestes limpas, Éfeso vestes limpas, entenderam? Então, amados irmãos, a gente falar assim com você a respeito de todas essas verdades, irmãos, ao invés de ficar tentando combater, tenta entender. Porque aqueles fariseus que estavam ouvindo a mensagem do papai Aucha queriam combater o tempo todo a mensagem do papai. Eram fariseus que queriam combater, eles não queriam entender, eles já estavam com o coração endurecido, eles não queriam entender, eles queriam combater, e eles andavam onde que papai Aucha ia. Sempre assim. Sempre assim. Abre o seu coração para poder entender a mensagem, porque você vai ver que a mensagem é perfeita. E ela veio agora para o final dos tempos, conforme prometido. Guarda em segredo todas as palavras dessa profecia, Daniel, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Gratidão, papai. Vamos dar gratidão, papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.